Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui abordamos estratégias para impulsionar o seu bem-estar emocional e mental. O meu nome é Mário Vendas e o tema de hoje é: não cometa esses erros bobos para o seu bem-estar emocional e mental. Bom, como é habitual, eu vou tendo aqui os meus apontamentos para podermos ter uma linha condutora durante toda a live de hoje, não é? Bom, antes de mais, eu vou começar por definir o que é que são esses erros bobos. É importante sabermos do que é que estamos a falar para podermos abordar toda esta linha da live de hoje. Bom, esses erros eu apontei aqui que são a alienação da existência de certas atitudes. Ou seja, é o desconhecimento, esses erros são o desconhecimento de algumas atitudes que nós vamos cometendo no nosso dia a dia e que, se não forem observadas essas atitudes, nós vamos comprometer o alcance da serenidade mental e emocional no nosso dia a dia. Ok, e quais são esses erros que nós vamos cometendo por desconhecimento? Então eu vou dizer o oposto desses erros. Eu já vou dizer o que é que nós devemos observar para implementar no nosso dia a dia para alcançarmos então esse bem-estar, essa serenidade emocional e mental. Então eu vou definir os quatro principais que nós devemos observar. A primeira é a amizade. A amizade para com as pessoas que são felizes. Isto é muito importante. Mário, porquê é que eu não vou fomentar a amizade com pessoas que não sejam meramente felizes? Então, eu já vou responder a isso, mas eu vou, antes de responder a essa questão, você já vai observar que ela fica respondida nos outros erros ou no seu oposto. Então, primeiro, amizade para com as pessoas felizes. Segundo, compaixão para com pessoas infelizes. Terceiro, estímulo da alegria para com pessoas boas. E, finalmente, indiferença para com as pessoas más. Eu vou repetir que é para dar tempo às nossas sinapses de encaixarem o que é isso. Então, primeiramente, amizade para com as pessoas felizes. Quando você sente amizade para com pessoas felizes, você estimula o seu bem-estar emocional e, consequentemente, a sua serenidade mental. Segundo, compaixão pelo seu oposto, pelas pessoas que são infelizes. Ou seja, eu devo cultivar a amizade, proximidade, tá? Quando eu falo da amizade, são pessoas com quem nós vamos mantendo proximidade no nosso dia a dia, não é? Porque são aquelas com quem nós abrimos a porta da nossa casa para entrar e para convivermos. Porquê? Porque há uma máxima que diz que nós somos a média ponderada das 5 pessoas com quem nós vamos convivendo mais. Então, vamos cultivar a amizade com pessoas felizes. Esta vai levar-nos já à segunda coisa que nós falamos. Compaixão pelo seu oposto, pelas pessoas infelizes. Existem pessoas muito infelizes, infelizmente, não é? Passa ao pleonasmo. E com elas, nós, em vez de cultivarmos a amizade, tanta convivência, pelo nosso bem-estar, nós devemos cultivar compaixão, ok? Pelas pessoas infelizes. E porquê isto? Nós sabemos que as pessoas felizes, elas puxam todas as pessoas que estão à nossa volta para cima. Porquê? Porque ninguém gosta de estar sozinho. Essa é uma máxima. Pessoas infelizes não vão querer estar sozinhas no seu mundo infeliz. E as pessoas felizes da mesma forma. E eu lembrei-me aqui de uma analogia para podermos complementar isto, para não ficar uma coisa de, digamos, de afastamento, não é? Uma coisa de, Mário, mas eu não vou me aproximar, não vou gerar amizade das pessoas infelizes. Existem pessoas muito boas, mas que estão a passar um momento mais infeliz. Ok, mas eu estou a falar no parâmetro do seu bem-estar emocional e mental. Se você quer cultivar isso, se você quer impulsionar, você deverá observar isso no seu dia a dia. Então a analogia é esta. Certa vez, um senhor, vamos dar-lhe um nome, o Daniel. O Daniel, ele
certa vez observou uma pessoa que estava muito feliz mesmo. E ela, ao passar pelo Daniel, o Daniel perguntou-lhe: Ah, cara, como é que você fez para estar assim feliz? E aí o cara respondeu-lhe, disse-lhe a regra máxima: diz, eu aproximei-me de pessoas ainda mais felizes. Ok, se você quiser, venha para junto de mim. Tudo bem, o Daniel ficou naquela, a observar e disse: ok, vamos então observar o oposto. Neste caso havia o João. E o João estava muito infeliz. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Uma pessoa infeliz passou por ele e ele perguntou: Cara, desculpem, passou uma pessoa feliz por ele e ele perguntou: Cara, como é que tu estás tão feliz? E ele respondeu a mesma coisa ao João: João, eu aproximei-me de pessoas muito felizes. Se tu quiseres, vem cá. Agora, a diferença é esta. Quando essa pessoa se afastou tanto do Daniel quanto do João, houve um posicionamento diferente. O João, quando viu o cara afastar-se, pensou assim: sabes uma coisa? Tu tens a mania, tu achas que, mas tu um dia vais comer o pão que o diabo amassou, assim como eu hoje estou. Ou seja, puxando o outro para baixo. No caso do Daniel, ele teve uma atitude completamente diferente. O Daniel, quando viu esse cara afastar-se, disse: sabes uma coisa? Um dia eu chegarei lá. Ficarei exatamente com esse estado como tu estás. O que é que esta historinha nos mostra? Mostra-nos que ninguém quer ficar sozinho, tá? Os felizes puxam as pessoas para perto de si, mas os infelizes também o fazem. E não é por mal. Não é por mal. Por isso é que devemos, volto a referir, a estas atitudes. Devemos fazer o quê? Cultivar amizade para com pessoas felizes e cultivar compaixão, tá? Não precisa ter tanta proximidade, mas devemos ter mesmo compaixão verdadeira pelas pessoas que estão infelizes. Mas faltam as outras duas: alegria para com as pessoas boas e indiferença para com as pessoas más. Alegria, quando nós sentimos alegria pelas pessoas boas, é porque sentimos essa sintonia, não é? Essa empatia. Nós, quando vemos alguém, uma pessoa boa, nós geralmente sentimos isso no nosso coração, de género: como essa pessoa é boa, nota-se que é uma pessoa boa, de boa índole, não é? Então sentimos alegria. E isso promove sentimentos bons. Mas e com as pessoas más, Mário? Ok, aqui está a chave, é cultivar indiferença. Não é fácil. Isto que eu proponho não é algo fácil, mas é simples, tá? Não é muito típico, mas é possível. E porquê é que nós devemos cultivar indiferença? A indiferença, neste caso, é meio que ignorar. É meio como, em vez de você dar foco às pessoas que são más, alimentando, dando-lhes a sua energia, não é? A sua atenção é um alimento para muitas pessoas. Em vez de você dar a sua energia, a sua atenção a essa pessoa que é má, você simplesmente foca para o outro lado. Por exemplo, para as pessoas boas. E porquê isto? Porque há um princípio de que para onde a nossa atenção for, ela gera, ela dá alimento ao objeto observado. Por exemplo, a nossa mente funciona neste registro. Quando você presta muita atenção a um filme de comédia, a boas notícias, quando você presta atenção às coisas boas da sua vida, como é que você se sente? Você sente-se elevado, começa a nutrir sentimentos bons, começa a sentir aquela sensação de que vida boa, não é? Independentemente dos desafios que você possa estar a passar. E essa é a chave. E o que é que isso tem a ver com o nosso bem-estar? Tem a ver com a sua atenção nas coisas boas. Neste caso, você desfoca, você ignora, você cria indiferença para as coisas menos boas. E isso acontece também com as pessoas más. Se nós criarmos indiferença, nós não estamos a alimentar. E o que é que isso faz também? Qual é a compreensão deste raciocínio? É que você sabe que tudo o que você não alimenta tende a perecer. Experimente não regar uma planta. Você pode até dizer: Mário, mas os catos não se regam, ou rega-se uma vez por ano. Eu não sei, estou aqui a especular. Ok, mas
vamos pensar naquela planta que precisa de água, de alimento, de substrato, de uma forma regular. Se você não alimentar, significa que você não está a injetar uma energia com foco naquela planta, ela tende a perecer. E o mesmo é com a nossa atenção. Tudo que nós desfocamos, ou seja, tudo que nós deixamos de dar atenção, aquilo tende a perecer, tende a morrer, tende a perder força. Então, mais uma vez, tem tudo uma questão, não é, de foco, de atenção. Isso está muito jogado com isto. Relembrando então as 4 coisas que você deve observar, que não deve cometer, são os 4 erros que você não deve cometer. São erros muito bobos no nosso dia a dia, mas que nós nem nos apercebemos muitas vezes. Então, o oposto desses erros: a amizade com as pessoas felizes, a compaixão com as pessoas infelizes, a alegria para com as pessoas boas e a indiferença para com as pessoas más, ok? A serenidade, a estabilidade da vossa consciência mental e emocional alcança-se através da observação destas técnicas. E é muito pragmático, é muito técnico. Você até pode perguntar-me, Mário, mas porquê que isso é assim tão importante para o nosso bem-estar emocional e mental? Bom, eu apontei aqui que uma parte do nosso bem-estar, ele advém diretamente como consequência das suas atitudes intra e interpessoais. O que é isso de intra e interpessoais? É para consigo mesmo, a relação que você tem para consigo mesmo, consigo própria, intrapessoal, o seu diálogo interno, por aí vai, o seu julgamento pessoal, a sua autoobservação e o seu comportamento, as suas atitudes para com as pessoas, com o mundo que o rodeia, não é? As pessoas mais próximas, os seus colegas de trabalho, a sua família, enfim. Então, isso é muito importante porque o seu bem-estar, em grande parte, advém da forma como você se relaciona. E se você observar estas 4 características para consigo mesmo, não é? Neste caso, o que é que eu vou... Amizade com as pessoas felizes, não é? Se eu me sentir feliz, se eu cultivar essa atitude, o que é que acham que isso vai fazer? Vai me puxar para cima em todos os sentidos. E, como consequência, consigo sentir mais energia, e por aí vai. Eu poderia encadear várias coisas. Se eu sentir mais energia, eu vou conseguir, por exemplo, estar mais atento, consigo não cometer tantos erros, consigo ter provavelmente a chance daquela promoção no trabalho, ou fechar aquele projeto, não é? Fazer aquela venda na minha empresa. Por aí vai. Há uma série de coisas que nós começamos a ver como consequência de forma indireta. É só nós começarmos, como peças de dominó, a tocar uma na outra e percebemos as pequenas coisas como têm um efeito grande. E cabe aqui até uma analogia de um vídeo que circula na internet, em que começa por uma peça muito pequena mesmo, do dominó, depois uma maior e uma outra maior, e por aí vai, até chegar a uma peça gigante. E tocam naquela peça bem pequenina, que para tocar nela tem que ser até com uma pinça. Toca naquela peça, ela toca na outra e por aí vai, por consequência, até derrubar aquela peça dominó gigante no tamanho do edifício. Sei lá, estou aqui a exagerar um pouquinho, mas só para percebermos que pequenas coisas, elas têm consequências gigantes. Muitas vezes a nossa visão é que não nos permite alcançar o impacto disso na nossa vida. E isso observa-se positiva e negativamente. Aqui nós abordamos estratégias para alavancar o nosso bem-estar emocional e mental. Então, é de uma forma positiva. Bom, continuando, vamos continuar. Isto também é importante, como eu apontei aqui, que você terá uma espécie de manual de instruções resumido para você administrar, por exemplo, as suas relações. Tá? Evitar conflitos. Não é? Se você observar estas atitudes, você observará que as suas relações começam a melhorar muito em todos os espectros, desde a área profissional, afetiva, pessoal, familiar. Você irá observar, porque se você observa estas 4 normas, são como um GPS, como um mapa para você conseguir se relacionar com esta e com aquela outra pessoa, dependendo de como você observa. Se elas são felizes, infelizes, boas ou más pessoas, não é? E com circunstâncias também, não é? Aplicando esta adjetivação. Bom, aí você fica então com
o seu emocional ainda mais capacitado para uma inteligência emocional acima da média. Eu pus aqui uma pergunta que foi, Mário, as pessoas confundem o que significa isso, não é? Porque podem confundir, e eu estou a tentar aqui explicar de uma forma que para mim me pareça simples e entendível. Mas as pessoas podem sim. Eu até apontei aqui. Uma boa parte das pessoas podem fazer confusão pensando que se trata de um código usado apenas por ser boa pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Só as boas pessoas é que fazem isso, Mário. Do género. Só as boas pessoas é que prestam atenção a ter compaixão, por exemplo. É um termo, é uma palavra compaixão, mas eu não sou nenhuma monja, não sou nenhum monge, não é? Para ter compaixão. Não tem a ver com isso, não tem mesmo. Tem a ver com inteligência emocional. É técnico. É uma coisa que se você implementar, quer você se ache boa ou má pessoa, se você implementar, você começa por ver consequências. Nós vivemos num mundo de causa e efeito para todos os níveis, ok? Para cada ação existe uma reação. Então, se você gerar compaixão para as pessoas infelizes, há uma consequência emocional. O nosso coração, cada pulsação cardíaca, dependendo do seu estado emocional, ele gera pulsações eletromagnéticas muito além do que você considera ser o seu corpo físico, não é? Então, cada pulsação gera um impulso eletromagnético. E essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma frequência artesiana. Se você gera compaixão, não é? Nem é tanto pela outra pessoa, por si própria. Se você gerar compaixão, você eleva o seu estado emocional. Você eleva a vibração do seu estado emocional, saindo daquilo que se chama baixo astral para alto astral, não é? Você nunca deve ter pensado nisso. Mas o alto astral significa que são sentimentos, emoções de sentimento bom, não é? Aquelas boas emoções. Alegria, contentamento, compaixão, amizade. É tudo uma questão de interligar, não é? Os nossos comportamentos. Quando nós temos determinadas atitudes, nem é tanto pelas pessoas que vão absorver, vão usufruir desses comportamentos. É por si próprio, por si própria, não é? Você vai se sentir melhor. Muitas vezes você nem se apercebe que o que você está a viver não é tanto o que lhe fizeram, mas sim a forma como você está a deixar, eu vou usar este termo, deixar aquilo evoluir em si. O tipo de sensação e, naturalmente, o tipo de pensamentos. A mente emocional e a mente racional estão intimamente conectadas, ok? Aquilo é um jogo continuamente de passar a bola. São complementares, ok? A sua mente racional e a sua mente emocional. Numa outra live eu até falarei sobre isso, sobre o que é isso, a mente racional e a mente emocional. Então, quando nós temos essa noção de que os nossos comportamentos, de que estas atitudes vão influenciar o nosso bem-estar emocional e mental, ok, faz sentido, não é? É técnico, não tem nada a ver com ser boa ou má pessoa, ok? Não tem mesmo a ver com isso. Contudo, eu apontei aqui, contudo, tratam-se de mecanismos técnicos que facilitam ao total bem-estar pessoal. Olha, eu deixo aqui a recomendação. Experimente. Você vai gostar. Vai mesmo. Mário, mas, cara, diz-me só uma coisa. Eu sou uma pessoa impulsiva. Isso não resulta comigo. Aquilo sai. Não é? Se me tratarem mal, se não... Enfim, sai imediatamente. Ok? Ok. E eu até apontei aqui, olha. Só não resulta consigo se você não quiser para si o seu bem-estar emocional e mental. Mário, mas eu quero, mas eu não consigo. Eu não quero mesmo, tá? Estou a falar num nível de querer mesmo, tá? E eu apontei aqui, só não resulta se você determinar que não quer isso para si, para o seu bem-estar. No entanto, se você determinar o contrário, tudo confluirá à sua volta. Você vai observar, é uma espécie de magia, não é? Tudo irá confluir para que consiga contornar a sua impulsividade, usando, por exemplo, e agora deixo aqui uma dica, exercícios de descontração emocional. Então, é possível, claro que sim. Se você repetir para si, não consigo, óbvio, você vai reforçar essa crença e não vai conseguir mesmo. Não é? Então, você consegue. Tá? Agora, a pergunta certa é, como é que eu posso fazer para conseguir isso?
Tá? Aí sim, aí você procura uma solução para alcançar esse seu bem-estar. Bom, vou analisar aqui o que é que eu escrevi mais. Eu deixei aqui uma reflexão, não é? Uma coisa muito simples. Mas afinal, você quer ou não quer o seu bem-estar? Essa é uma pergunta muito. Será que eu quero mesmo? As suas ações vão mostrar, as suas decisões. Lembre-se que decidir é criar uma decisão para um lado ou para o outro. Mas eu não sei bem. Ok. Isso é o outro tema, tá? Aí você fica na dúvida. Eu não sei se quer, então não quero mesmo. Se quisesse, você dizia, não, vamos lá. Agora o que é preciso fazer? Bom, Mário, isso é fácil de dizer, mas fazer é muito difícil. Essa pode ser uma pergunta que você deve colocar também. Se você perguntar isso para si mesmo, é super pertinente também. Ah, olhem, vou sugerir, vocês devem ver aqui uma água, não é? Aqui com umas bolinhas. Estas bolinhas são sementes de chia. É maravilhoso também. Isto purifica o organismo. É um exercício. Beber água com sementes de chia. Elas formam uma espécie de gelatina que vai purificar o seu organismo. Mas é tema para outra live. Ok, vamos lá. Eu coloquei aqui, voltando a dizer, não é fácil dizer, mas é difícil fazer. Ok, eu nunca referi que seria fácil. Nunca. Tudo isto que eu estou a falar, tudo o que eu vou partilhando, eu não digo que seja fácil. Tá? Uma maratona é fácil? Não é, mas é simples, não é? Vamos concordar que uma maratona é bem simples. É só você saber qual é a distância a percorrer, é só você saber quais os materiais a usar, a sua t-shirt, uns calções, umas leggings, uns ténis. É só colocar um pé à frente do outro, um de cada vez, de passo mais acelerado, e passado um tempo você chega à meta. Bem simples, não é? É simples, mas não significa que seja fácil. Você tem que querer, tá? E depois, lembrando, é muito mais importante, a questão é você ser muito mais frequente, tá? Se você for frequente no processo, vai ficando cada vez mais fácil. Tudo o que nós fazemos com determinada frequência vai ficando mais fácil. Cada vez mais fácil. Todos nós já tivemos essa experiência. Se você começar a treinar a meditação, por exemplo, no início é um pouco difícil, é mesmo. Sua mente, ela, enfim, ela não está habituada, não é? É uma questão de hábito. Então, tudo o que você faça frequentemente vai se tornando mais fácil e cada vez mais fácil. E a maratona é assim, não é? Ninguém faz a maratona se não estiver preparado de um momento para o outro. Ninguém. Ela começa primeiro com alguns quilómetros, vai aumentando, 2, 5 quilómetros, 10 quilómetros, até chegar à maratona. Foi um processo de frequência que levou à excelência. É sempre aquela máxima, prefira a frequência à excelência. A excelência vem com a frequência. Bom, como eu disse aqui, a questão é ser suficientemente frequente na sua intenção de aplicar estes princípios na sua vida. Além do mais, você tem acesso a técnicas, tá? Que facilitarão o seu sucesso nesta empreitada. Existem técnicas para isso? Existem. Tá? Eu vou já referi-las. Vou falar de algumas técnicas que vão facilitar este seu processo de implementar, então, estas 4 atitudes que vão evitar uma série de erros na sua vida relacionais que vão, sei lá, se você não tiver atenção a isso, você emocionalmente anda sempre mal, tá? O tempo todo, porque você não consegue perceber o que é que está, que erros é que está a cometer nesse sentido. A partir do momento que você sabe e sabe como fazer, ok, ok, já sei, não é? Como numa máquina, se você não souber o que é que está ali a dar errado, você vai continuamente ligar a máquina e ela vai dar errado. Se você souber onde estão os erros e chegar lá e corrigir, tudo altera, não é? A máquina começa a funcionar bem. Neste caso, a máquina, por analogia, é a nossa própria vida, é o nosso bem-estar emocional e mental. Vamos lá. Já que falei nisto, eu vou falar de um jeito certo de aplicar e incorporar estes princípios. Então, um jeito certo, escreva aí, tá? Se tiver caneta e papel, escreva aí. Um jeito certo é usando uma técnica que se chama de reprogramação mais algumas técnicas de respiração alternada. Ok?
Se você fizer a técnica de reprogramação emocional, conjuntamente treinar técnicas respiratórias, que se chamam técnicas respiratórias alternadas, você consegue, ok? Você vai acompanhando nas minhas lives, que eu vou falando de vez em quando. Com certeza, se você pesquisar nas minhas lives, já me vai ouvir falar sobre como aplicar esta respiração alternada também. E já falei noutras lives até sobre a reprogramação, ok? É uma técnica estritamente de foro emocional e mental, na qual você usa uma reprogramação. A própria palavra está a dizer, é uma reprogramar, ok? Colocar uma programação em si para que o seu sistema se comporte de acordo com o que você programou. Okay? É uma técnica muito, muito eficaz mesmo. Mário, e como é que eu aplico estas atitudes com pessoas que, por exemplo, nos fizeram menos bem? Você pode perguntar isso. Ah, Mário, ok. Amizade para com as pessoas felizes, compaixão para com as pessoas infelizes, alegria para com as pessoas boas, indiferença para com as pessoas más. Ok. Como é que eu aplico estas atitudes com pessoas que me fizeram menos bem? Não é? Aí sim, aí a coisa começa realmente no terreno da prática a perceber como é que funciona. Olhem, eu pus aqui, eu vou exatamente ler o que é que eu escrevi também, porque isto para mim é mesmo muito importante. Eu pus assim: a resposta a cada tipo de pessoa está bem descrita. É bem descrita. Neste caso, a solução, para mim, é a indiferença. Não é fácil. Não é levar na face e dar a outra. Tá? Não é esse o princípio. Tá? Se você fizer a mesma coisa que a outra pessoa lhe fez assim, menos bem, você está a ser igual. Melhor. Eu acho que está a ser pior, porque você reconheceu que o que ela lhe fez é errado, doeu, provavelmente, e você vai repetir. Ah, mas assim fica olho por olho. Sim, mas olho por olho vai toda a gente ficar cego. Ou dente por dente vai todo mundo ficar desdentado. Não é? Não funciona nessa forma. E o seu bem-estar emocional? Lembre-se que é tudo visando o seu bem-estar emocional e mental. Não é fácil, ok? Não é fácil mesmo. É execuível? É, óbvio que sim. Óbvio que sim. Então, não confundir com apatia. Apatia é não fazer nada, ok? Não vou fazer nada. Indiferença é não fazer nada, tá? Indiferença é uma atitude mais de ignorar e seguir em frente, usando técnicas também de reprogramação. Existem técnicas de reprogramação para quando alguma coisa lhe correr mal e quando você receber uma agressão. Eu até poderia partilhar consigo, neste momento, essa técnica, mas por acaso não a tenho aqui. Bom, mas é uma reprogramação, é uma repetição mental, tá? De determinadas frases, uma técnica de mentalização de determinadas frases que você repetindo continuamente, aquilo entra no seu inconsciente e toma automaticamente conta do seu comportamento quando uma situação semelhante voltar a ocorrer. E aí você começa, mais uma vez, a ter um comportamento cada vez mais facilitador quando alguém tiver um comportamento menos bom consigo. Tá bem? Há uma tendência do seu emocional vir ao de cima, tomar conta de si. E porquê é isto? Porque a resposta emocional é muito mais rápida, muito mais rápida. Isto acontece pelo desenvolvimento cerebral que nós tivemos na nossa civilização, não é? De milhares de anos, e em qual você tem uma parte do cérebro que se chama o cérebro límbico, que era o cérebro primitivo. Você precisou, a nossa raça precisou desta resposta automática e emocional, sem análise, por uma questão de sobrevivência. Só que hoje nós continuamos a ter esse tipo de resposta, não é? E só mais tarde é que você pensa, porque é que eu fiz isto? Porque é que eu reagi daquela forma? Porquê? Porque a resposta racional do seu neocórtex, não é? Do seu cérebro novo, digamos assim, mais recente, só depois é que ele analisou que a sua resposta emocional não foi a mais adequada. Então, indiferença, ok? É não alimentar. Não alimentar. Deixe lá. Ah, mas aquela pessoa fez, ou aquilo aconteceu. Consequência dela. Ah, mas eu fui vítima, ok? Sim, tudo bem. Então vamos aprender. O que é que eu posso fazer para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer? Não é? Se nós pensarmos. E mais,
você fica a conhecer um pouco melhor as pessoas, não é? Neste caso, você fica a conhecer aquela pessoa um pouco melhor. Provavelmente foi um momento menos bom dela. Pode ter sido. A compreensão é uma coisa, também é uma ferramenta muito boa para o seu bem-estar emocional e mental. Se você tentar compreender, significa que você tenta colocar nos pés da outra pessoa. E realmente a outra pessoa podia não estar bem. Ela podia ser uma pessoa má ou infeliz, num momento infeliz. Lembram-se das respostas para pessoas más, verdadeiramente más? Sim, porque existem. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que as pessoas podem se tornar más. Intrinsecamente, não. É só olhar para as crianças. Elas são incríveis, mas as coisas evoluem, as pessoas podem realmente mudar. Mas existem pessoas que estão simplesmente infelizes, estão a passar um momento menos bom. Então, compaixão, compreensão. E compreender não significa dar a outra face, significa você compreender, mas proteger-se. Ok? Tomar medidas para evitar que aquilo volte a acontecer. Ok, aquela pessoa fez aquilo, o que é que eu posso, numa situação futura, fazer diferente, por exemplo? Não é? É o caso. Bom, assim como uma planta, como eu coloquei aqui, se não for alimentada, ou seja, se lhe formos indiferentes, ela acaba por morrer, ela deixa de existir. E é isso que é isso que acontece neste caso. Então, quando isso acontecer, é uma resposta, não é fácil, mas vai ficando cada vez mais fácil. E às vezes depende de como você se sinta também, não é? Se você não dormiu tão bem, se você não se alimentou tão bem nesse dia, provavelmente você vai ter uma resposta diferente do que num dia que você tenha tido uma alimentação, um bom descanso, não é? E por aí vai. Então, vai depender de um conjunto de fatores. Não é uma ciência exata, mas é uma ferramenta que em 80 ou 90% funciona. Vamos lá. Continuando, estamos quase aqui a terminar a nossa live também. Ok. Quais os efeitos colaterais que estas atitudes geram? Vou relembrar, eu tenho relembrado. Novamente, amizade para com as pessoas felizes, compaixão para com as pessoas infelizes, alegria para com as pessoas boas e indiferença para com as pessoas más, para alcançar serenidade emocional e mental. Quais são os efeitos colaterais que estas atitudes geram? Olhem, eu apontei aqui algumas. Tem muito mais. Com certeza você vai pensar em muito mais coisas quando você sente que aplica isso, não é? Primeiro, falemos que não vamos cometer os erros bobos, não é, que nós temos nas nossas relações, no nosso dia a dia. Não é? Por exemplo, um erro de, ok, com uma pessoa menos boa, você lhe dá toda a sua atenção, você debate. Ok? Aquela pessoa tratou-a mal porque você tem um posicionamento diferente sobre qualquer coisa. Cara, você vai alimentar, vai criar ali diálogo? Não. Tem outra técnica. Você tem toda a razão. E não é hipocrisia, não. Se você tivesse os olhos da outra pessoa, você iria ver exatamente como ela vê. Então, mas foi um ataque. Ok, olha, você tem razão, evita o conflito, indiferença. Desliga, desconecta, ok? Com certeza você tem coisas muito mais ricas, valiosas, pelas quais você tem que dar a sua atenção, não é? Volto a dizer, isto não é fácil. Eu procuro implementar isto na minha vida. Por vezes escorregamos, óbvio, mas o mais importante é, ok, vamos lá reprogramar, vamos lá treinar um pouco mais respiração alternada para influenciar uma resposta parasimpática. Sim, porque a respiração alternada, como eu não referi há pouco, a respiração de alternar pelas narinas, a sua respiração, ela vai provocar uma resposta parasimpática no seu sistema nervoso autónomo, que é a resposta de descontração emocional. Se você estiver descontraída emocionalmente, o impacto das coisas menos boas são muito menores mesmo, não é? Há uma máxima que diz que as pessoas quando estão felizes, elas não incomodam nem são incomodadas. Elas estão bem, não é? A estrutura delas está impecável, não é? Pelo menos está ali bem para cima. Então, a resposta parasimpática de relaxamento funciona. Bom, então quais são os efeitos colaterais, para não fugir ao assunto? Foi aqui uma derivada. Olhem, as portas das oportunidades na vossa vida vão se abrir com mais facilidade porque você torna-se numa pessoa de quem as pessoas vão gostar de estar junto.
Eu sei que estamos num momento que não estamos com tanta proximidade, não é? Devido à situação de proximidade física, mas mesmo assim, não é? As portas da oportunidade online, não é? Oportunidades profissionais, oportunidades afetivas. Se você não se relaciona e eventualmente está receptivo a isso, não é? Você torna-se uma pessoa de quem as pessoas vão gostar mais de estar presente, porque a sua atitude realmente impacta positivamente, não é? Quem é que não gosta de estar perto de pessoas felizes, de pessoas que estejam bem emocionalmente e mentalmente? Não é? Aqui a primeira é a amizade com pessoas felizes. Toda a gente quer estar junto, não é? Então, essa é uma oportunidade. O seu círculo de amizades também fica mais qualitativo. Eu, quando falo de qualitativo, não é? Vem de qualidade. Vem mesmo. Você começa verdadeiramente ao aplicar estes 4 princípios, não é? Não cometendo os erros do seu oposto, você consegue filtrar mais. Você realmente, se quer o seu bem-estar emocional, você, quando fica indiferente às pessoas más, você está a filtrar, não é? Está a filtrar quem quer no seu ciclo, quem não quer, e você tem esse direito. Você pode e deve escolher o melhor para a sua vida, desde pessoas, alimentação, enfim, você deve, você tem esse direito, não é? Você começa a filtrar, ó, pessoas indiferentes, a pessoas más eu dou indiferença, não é? Alegria para com as pessoas boas. Eu sinto-me alegre quando estou com pessoas boas. Não é? Há uma alegria mesmo, genuína, não é? De estar com pessoas boas. Compaixão para com as pessoas infelizes, não é? Compaixão, eu não deixo que aquilo me puxe para baixo, não é? Lembre-se, é muito fácil você, quando sente compaixão, você se deixar levar junto. É natural, nós somos seres empáticos. E quanto mais sensível você for, você mais empatia sente. E é natural que nós não queiramos ver as pessoas infelizes. Mas a primeira, que é a amizade para com as pessoas felizes. Cultiva amizade verdadeiramente com pessoas felizes. Porquê? É o seu círculo. Você vai ser influenciada positivamente. Quer dizer que eu nunca me devo falar com pessoas infelizes? Quer dizer que eu nunca devo falar com pessoas más? Não. A vida vai-lhe colocar, mesmo que você me dissesse, não, não quero. A vida é uma coisa que nós aprendemos. A vida vai-lhe colocar esse tipo de pessoas, sim, no seu dia-a-dia. Quer você queira, quer você não queira. A forma, a resposta que você dará, isso sim, fará toda a diferença. Toda a diferença mesmo, também. Bom, as duas últimas, como consequência, a autoestima vai se revelando cada vez mais, óbvio, porque você vai ser qualitativamente, vai selecionar o melhor para si, então a sua autoestima realmente eleva, porque a autoestima é sinónimo de respeito por si mesmo. Lembre-se, isto são atitudes intra e interpessoais. A autoestima é a forma, é o respeito que você tem por si próprio. Isso é muito importante. Tudo começa pelo brilho pessoal, é o lema deste programa, o Light Up. Então, brilho pessoal tem a ver com autoestima, fomentar a autoestima, não é? Respeito por si mesmo. E, finalmente, autoconfiança. Confiança pessoal. Você começa a sentir mesmo autoconfiança. E a autoconfiança, nós sabemos que influencia tudo positivamente na nossa vida. Tudo é uma questão de relação profissional, afetiva. E quando você se sente mais autoconfiante, você sente-se com mais coragem, você sente-se mais capaz. E por aí vai, não é? Então, é por aí o caminho. Bom, relembrando e finalizando, amizade para com pessoas felizes, compaixão para com as pessoas infelizes, alegria com as pessoas boas, fomentar alegria com as pessoas boas, indiferença com as pessoas más. Estes são as 4 características que, se você aplicar, todos aqueles pequenos erros do seu dia-a-dia... Quando eu falo erro, tropeços que nós vamos tendo nas nossas relações, eles vão sendo muito minimizados, muito mesmo. Porque você faz aqui uma triagem fenomenal para o seu bem-estar emocional. A serenidade emocional e mental, ela obtém-se através da aplicação destes princípios. E isto já é conhecido há milhares de anos. Eu retirei, inclusivamente, estes princípios de um livro secular, milenar, na verdade, não é? Que vem da antiga Índia. E imaginem, se há milhares de anos já aplicam isso, bem lá atrás, há mais de
mais de 5.000 anos, pelo menos, onde o conhecimento que eu estou a partilhar foi, digamos, fomentado a partir de. Imaginem, hoje é igual, é a mesma coisa, não é? É aplicar, são relações, somos seres humanos. Então, é isso. Acho que vamos ficar por aqui. Obrigado a todos vocês por terem estado presentes também. Para quem vai assistir ou para quem está a assistir em gravação futuramente esta live. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram expor, qualquer pergunta, deixem nos comentários do vídeo que eu selecionarei e poderei responder numa outra live, tá bem? Obrigado a todos vocês mais uma vez. Um grande abraço.